bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 33. Guerra Civil em Roma, Ascensão de Sulla e o fim de Caio Mário. No episódio anterior, terminamos com a notícia de que Sulla estava marchando com 6 legiões, que são cerca de 30 mil homens, contra Roma, em resposta à manobra política orquestrada pelo Caio Mário, com a ajuda do tribuno da plebe chamado Sulpício, que haviam ordenado a demissão de Sulla como comandante do exército romano, que iria enfrentar o rei do Ponto, que era o Mitrídates. Eles, porém, haviam esquecido a regra principal para a substituição de comandante do exército. Tem que ter o apoio do exército. Com a tropa fiel a ele, o Sulla marchou sem resistência para Roma. Na cidade, o pânico tomou conta das ruas. O Sulla chegou e tentou ser pacificador, Ele promulgou apenas uma lista com 12 nomes que seriam inimigos do Estado. Em Roma, inimigos do Estado podem ser executados imediatamente. E essa lista era encabeçada pelo Mário e pelo Sulpício. O Caio Mário conseguiu fugir. O Sulpício ficou em Roma, foi denunciado por um dos seus escravos e foi imediatamente executado. O escravo pediu a Sulla que o emancipasse, porque ele havia denunciado o inimigo do Estado. Sulla, então, emancipa o escravo e imediatamente o condena à morte por ter traído seu mestre. Assim a gente vê a justiça romana, é rápida e implacável. Esse Sulla, a gente encontrou com ele 2 episódios atrás, quando ele era um capitão das tropas do Caio Mário lá na guerra no norte da África contra o rei Jugurta. Naquele momento, o Sulla se destacou, porque foi ele que negociou o fim da guerra, convencendo um aliado do Jugurta a entregá-lo a Roma. Esse episódio de hoje vai ser o primeiro que é totalmente centrado, que vai se centrar no Sulla, na figura do Sulla. Mas a gente vai ter que falar e fechar a história do Caio Mário também. Esse Lúcio Cornelius Sulla, já vê pelo nome que ele vem de uma família patrícia, a família Cornelius, que é a mesma do Cipião, mas era uma família patrícia empobrecida. Então já aí um contraste com o Caio Mário, que vinha de uma família italiana, não romana, mas que era de uma daquelas cidades do entorno de Roma, mas que havia enriquecido. Uma das lições do Plutarco aqui é o contraste entre esses 2 protagonistas. E a questão da aliança de cada um deles com os grupos populistas, do lado da plebe, e dos optimates, do lado dos patrícios. O Mário acaba liderando os pobres, apesar de ser rico, e o Sulla acaba liderando a resistência dos senadores ricos, apesar de ter crescido pobre. O Sulla não só cresceu pobre, mas ele tinha uma vida desregrada. Ele era uma espécie de bon vivant, boêmio ali de Roma, Ele era um frequentador do teatro, Ele não tinha meios financeiros para ingressar na vida aristocrática romana, que exigia que um jovem nobre tivesse meios financeiros para contribuir para o exército, no mínimo com um cavalo, para ser um equestre. Mas o Sulla não tinha nada disso, então ele ficou mais ou menos com a vida boêmia, ele lia grego, ele gostava de teatro, tinha vida com cantores, prostitutas, atores e tal, que isso em Roma, essa era a mesma tropa, era o mesmo grupo. Mas isso tudo mudou quando o Sulla tinha mais ou menos uns 30 anos, quando 2 mulheres ricas e próximas a ele morrem e deixam a herança delas para ele. Uma delas era uma tia do Sulla, que o considerava como um filho, e a outra era uma cortesã, que considerava o Sulla como talvez o seu maior amante ou o seu maior amor. Com esse dinheiro, foi com esse dinheiro que o Sulla se alistou lá com o Caio Mário, apesar de já ter passado da idade, e foi lutar lá com o Mário na África do Norte. Essa foi a história que a gente ouviu 2 episódios atrás. O Sulla se destacaria também como comandante de tropas na luta contra os Címbrios, que foi outra luta que o Mário contribuiu, e na guerra social contra as cidades italianas, tá certo? Isso tudo explica como é que acaba esse sucesso do Sulla, que vai crescendo, no momento que o Mário está envelhecendo, vai criando um ciúme do Mário em relação ao Sulla. E quando o Sulla recebe o comando das legiões para ir liderar a guerra na Ásia, isso aí desencadeia esse movimento político do Mário para tirar o poder do Sulla. O Mário já velho,
Você veja, o Mário já devia ter mais de 65 anos nessa época, ele tinha perto de 67 anos, que para a idade de Roma era uma pessoa extremamente velha, né. Você precisa importante a gente lembrar que a idade média de expectativa de vida em Roma era ter sido são de 40 anos de idade, tá certo? Então o Mário era um cara muito considerado um cara muito velho, né. Vamos voltar para ele então. O que que aconteceu? Ele foge de Roma, né, quando o Sula vem com as suas tropas. A história da fuga do Mário é super desastrada. Ele acaba sendo preso numa das cidades próximas da de de Roma, né, ele se esconde num pântano. É uma daquelas histórias, assim, bem cabeludas, né. Ele se junta com essas pessoas que estão fugindo, da lista dos 12, o único que morre é o Sulpício, porque todos os outros 11 fogem com Mário, né. E nessa história ele conta de novo aquela história das águias, que ele, quando era criança, tinha encontrado um ninho de águia com 7 águias bebês, né, pequenas águias, e que um oráculo teria dito que aquilo significava que ele seria o chefe de Roma por 7 vezes, e ele só tinha sido cônsul 6 vezes. Então ele tinha uma mais uma vez, então ele tinha essa esperança de ser cônsul mais uma vez, né. Uma dessas cidades, apesar de ter a ordem de executar o Caio Mário, não executa o Caio Mário, o liberta, né, porque eles não querem ter essa batata quente na mão de ter executado aquele homem que foi cônsul 6 vezes e que era um herói da pátria, né. Então o Mário acaba nas ruínas lá na África, né, nas ruínas de Cartago, segundo Plutarco. E é lá que ele começa tem uma história que um legionário o encontra nas ruínas de Cartago e o Mário teria dito: "Vá para Roma e diga que você viu Caio Mário aqui nas ruínas de Cartago", porque as ruínas de Cartago simbolizaria as ruínas da vida dele, né, entendeu, tudo estava em ruínas. Ocorre que, nesse meio tempo, o Sulla estava querendo restabelecer a ordem na cidade de Roma. Ele até aceitou, querendo ser um conciliador, que para as eleições para cônsul, um populista chamado Sina pudesse concorrer, né. Esse Sina, por coincidência, tem o mesmo nome do Sula e o mesmo clã, Cornélio, mas ele era muito diferente na política, ele era um populista, né, e é eleito, o Sina é eleito. Então o Sina vai ser um personagem principal nos próximos 4 anos. Ele é eleito cônsul, do lado dele é eleito um conservador chamado Otávio. E o Sulla achou que, bom, tem um populista e tem um conservador, a gente deixa eles aqui, eles tomam conta de uma, eu vou é guerrear lá na Ásia, né? Com a promessa, e ainda fez o Sina prometer que não iria agitar as massas contra as elites. O Sulla parte para a guerra com Mitrídates, enquanto o Mário está organizando já uma tropa de mercenários para voltar para Roma. Com a partida do Sulla, não levou muito tempo para o Sina quebrar todas as suas promessas, e ele acaba sendo expulso de Roma pelo Senado, tá certo? Mas ele volta liderando tropas italianas não romanas, mas compostas principalmente pelos samnitas, aquele povo lá do norte, centro, no sul da Itália, que detestava os romanos, e com a ajuda do Mário, que chegou com aqueles mercenários que ele havia alistado lá no norte da África. Eles tomam a cidade, tá certo? Tomam Roma e começa o que a gente pode chamar de o terror mariano, né? O velho Caio Mário libera as tropas dele para assaltar, matar, violentar todos os seus inimigos. A maioria dos inimigos do Mário eram amigos do Sula e amigos do Senado. Diz o Plutarco que bastava um sinal da cabeça do Caio Mário para que alguém fosse executado ali mesmo, nas ruas, nas casas. O cônsul Otávio foi morto no Senado, tá certo? Então foi um momento de terror, né, terror revolucionário, tá certo? Voltado principalmente contra os ricos. Muitas cabeças foram colocadas em locais públicos e o terror chegou a tal ponto que mesmo o Sina, que era aliado do Mário, organizou um batalhão para que fosse executar os mercenários do Mário, porque eles estavam exagerando na dose, tá certo? O comandante dessa execução é um cara chamado Sertórios, que a gente vai conhecer daqui a uns 2 episódios. Chegando A gente chega aí ao fundo do poço com o Caio Mário, tá certo? Esse homem que foi herói da República, salvador da pátria 2 vezes, cônsul 6 vezes, acaba entrando na história como um líder de um período de terror.
comparado hoje a momentos, alguns dos piores momentos da Revolução Francesa e da Revolução Russa, nos nossos séculos mais próximos, né? E o pior, esse não seria o pior regime de terror no próximo século em Roma. Não seria nem o pior da próxima década, para vocês terem noção de como vão ser os próximos episódios. Mas foi mais uma amostra da violência política que iria surgir na agonia da República, que a gente está vendo, e que acabaria dando margem, dando criação ao Império Romano, né? Para terminar, o fim trágico do Caio Mário, ele se elege realmente, junto com o Sina, tá certo? Com uma dupla de cônsules para o ano 87 a.C., mas morre de causas naturais 17 dias depois de eleito. Foi eleito pela 7ª vez, como previu a lenda lá das 7 águias do Caio Mário. Bom, a gente tem acompanhado aí 3 episódios da vida do Caio Mário, né? Então é preciso pensar nas lições que essa vida traz, né? O Plutarco sempre ele escreve essas histórias pensando nas lições que elas trazem. A vida do Caio Mário, a gente pode ver primeiro o papel do esforço, né, para ter sucesso na vida. Ele era um novo homem, né, um homem que não tinha história política em Roma e que em Roma sinalizava um limite para as ambições políticas e ele ultrapassou todos esses limites, tá certo? Na vida do Caio Mário, a gente vê também a importância de saber sair de cena, né? Que é a velha discussão de quando, por exemplo, a gente se discute hoje muito quando é que um atleta deve sair, deve parar de jogar, né? No Brasil, muitos comparam o Pelé, que, como se diz, soube sair no auge, né? Com o Garrincha, cuja carreira foi minguando, até que, nas palavras de um jornalista que eu achei, ele ser um homem triste que só vê a bola no treino, né? No túmulo do Garrincha está escrito o seguinte: aqui jaz em paz aquele que foi a alegria do povo, André Garrincha. Eu imagino o túmulo do Caio Mário tendo as seguintes palavras: aqui jaz angustiado aquele que foi a alegria e o terror do povo, e principalmente do Senado de Roma. No próximo episódio, a gente parte para a Grécia e para a Ásia com o Sula, para saber como é que foi a guerra, mantendo um pequeno olhar rápido em Roma e como é que o Sina vai manobrar politicamente a cidade de Roma, enquanto o Sula, que é inimigo dele, está lá na Ásia guerreando com o rei do Ponto. Isso aí a gente vai ver quando a gente se encontrar no próximo episódio.